Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025. Vamos dar início aos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E a manchete de hoje é para o governo Lula. Lula confirma disputa de quarto mandato em viagem à Indonésia. O presidente afirmou o seguinte: ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Ele disse isso ao líder do país. Em 2022, o petista afirmou que não concorreria em 2026. E Lula também exalta países do chamado Sul Global e faz críticas a protecionismo em fala em Jacarta. Agora, temos aqui no carrossel de imagem desta quinta-feira sobre o roubo do Louvre. Um novo vídeo mostra a fuga de ladrões com joias levadas no museu e criminosos aparecem no registro descendo da janela por uma plataforma. E sobre as eleições em Nova York, em debate final, o socialista Mandani, candidato do Partido Democrata, consolida favoritismo para se tornar o novo prefeito da metrópole norte-americana. Também temos um assunto sobre o meio ambiente, que uma expedição rumo à COP30 busca mapear a biodiversidade da costa aqui do nosso país. E o veleiro com pesquisadores saiu do Rio de Janeiro e já passou por Salvador. Sobre esportes, jogadores do Flamengo celebram um gol da vitória sobre o Racing, lá no Maracanã, na primeira partida pelas semis da Libertadores. Também temos mais um assunto sobre a vida selvagem nesta imagem. Lagartos sobrevivem mesmo com 1 ou 2 membros a menos e alguns deles conseguiam se alimentar mesmo estando gravemente feridos. Agora, saindo dessas questões ambientais, no assunto sobre política nacional, temos aqui o primeiro destaque para o julgamento de Bolsonaro. Moraes terá pouco espaço para atuar sozinho sobre os recursos de Bolsonaro. E a troca de turma de Fux afeta ações à trama golpista e relatoria da Lava Jato. Um próximo assunto: montadoras veem possibilidade de suspender produção por falta de chips e alertam o governo Lula. Agora, sobre esse embate entre os Estados Unidos e Venezuela, aqui diz que a Venezuela possui 5.000 mísseis russos para combater os Estados Unidos no Caribe, afirma Nicolás Maduro. E Washington ataca um segundo barco no Pacífico em 2 dias e mata 3 pessoas. O próximo assunto é para a política nacional. Líder do governo Lula diz que o Planalto decidiu tarde exonerar aliados de parlamentares infiéis. José Guimarães afirma que repactuação tem aval do presidente da Câmara dos Deputados. Agora, sobre um caso de violência mais armado, o país ainda discute venda de armamentos 2 décadas depois de referendo sobre o tema. Em 23 de outubro de 2005, grupo favorável ao comércio venceu com 64% de apoio popular. Um próximo assunto é um destaque para São Paulo, que os remanescentes da favela do Moinho vivem entre demolições enquanto buscam uma nova moradia. Os moradores afirmam ter dificuldade em achar casas na região central por até R$250 mil. Sobre a guerra da Ucrânia, a Rússia critica sanções dos Estados Unidos a setor petrolífero. E linha dura de Moscou vê declaração de guerra. Trump anunciou nesta quinta-feira a primeira punição ao país devido à guerra da Ucrânia. Sobre o Rio de Janeiro, Maracanã pode ser vendido para abater dívida de 12,3 bilhões de reais do Rio de Janeiro com a União. O complexo do estádio foi incluído em lista de bens imóveis que poderão ser leiloados. Agora temos aqui, na área de cultura, uma crítica de Tales de Menezes. Ele escreve o seguinte: cinebiografia do criador de Turma da Mônica
Maurício de Souza, o filme é tributo digno. Com erros e acertos, longa-metragem não faz diferenciação entre públicos infantil e adulto. Agora, na sessão Pare para Ler de hoje é sobre medicina. Medo de radiação leva mulheres a evitar especialidades médicas. Radiação ionizante, que pode causar danos à saúde em doses elevadas, é usada em alguns procedimentos. E médica diz que pacientes têm ansiedade com risco devido à desinformação sobre este assunto. Nas matérias especiais, temos aqui para os estudantes que a FUVEST libera nesta quinta-feira locais de prova da primeira fase. E a fundação, que organiza o vestibular da USP, realizará 2 simulados no próximo ano, em 2026. Já no Caderno Todas, temos um destaque para o câncer de mama, que mapeamento genético identifica risco hereditário de câncer de mama em até 10% dos casos. Na economia, o Folha de São Paulo nos traz aqui estes 3 principais destaques. Primeiro é sobre o mercado imobiliário. Aqui nos informa que a ocupação de escritórios de alto padrão bate um novo recorde em São Paulo. Agora, na alimentação, supermercado cooperativo em São Paulo vai trocar turnos de trabalho por desconto em produtos. E leilão de outubro da Receita recebe lances nesta quinta-feira. E saiba como participar desse leilão. São mais de 300 lotes de produtos que incluem smartphones, brinquedos e veículos. Agora na política, Silvio Costa Filho elogia Jorge Messias, que pode ser indicado de Lula ao Supremo Tribunal Federal. E o Silvio afirma que o Jorge Messias é amável e gentil. O ministro afirma que Rodrigo Pacheco também é quadro altamente qualificado. Agora um outro destaque, um rabino é afastado de evento em homenagem a Herzog depois de ser acusado de assédio sexual. E o Rubem diz que acusações são falsas e que essas alegações não têm nenhum fundamento. Agora sobre o cotidiano, temos um destaque. Presa no Camboja, brasileira que vai a júri amanhã é vítima de tráfico humano, afirma a irmã. Temos aqui também um destaque para a violência contra a mulher, que alunas do interior de São Paulo são vítimas de deepfake e tem foto vazada em site pornográfico. Nos assuntos internacionais, acordo permite que o príncipe Andrew viva em casa com 30 cômodos. Revelações sobre relação com Jeffrey Epstein o fizeram abandonar o título de duque. Sobre a Venezuela, temos aqui esta notícia que um avião cai durante uma decolagem e deixa 2 pessoas mortas. E os corpos são encontrados carbonizados após o impacto que destruiu a aeronave. Sobre meio ambiente, a União Europeia quer incluir a opção que permita enfraquecer nova meta climática. Polônia diz que cláusula de revisão é necessária pela incerteza sobre as tecnologias verdes. E de acordo com o relatório da ONU, redução de metano não está sendo cumprida. Sobre saúde, veja a comparação dos efeitos colaterais de antidepressivos diferentes, segundo pesquisa. E cientistas defendem que remédios sejam ajustados às necessidades de cada indivíduo. Agora, por último, no Folha de São Paulo, temos aqui alguns destaques para a cultura. Polícia faz ação em maior grupo do mercado de arte do país em busca de obras de Alfredo Volpi. Sobre mostra de cinema, em crítica ao ditador do Egito, Águias da República tira sarro de autoritarismo e narcisismo. E na seção Multitela, temos aqui alguns destaques para o Ninguém Quer e Sessão da Tarde. Saiba o que vê na TV e no streaming nesta quinta-feira. Agora, na capa do Estado de São Paulo de hoje, temos aqui a manchete sobre a guerra na Ucrânia. Estados Unidos impõe sanções ao petróleo russo.
e cobram de Putin a adesão ao cessar-fogo. Na primeira ação de sua gestão contra a Rússia, Trump puniu Rosneft e Lukoil, duas das maiores empresas de energia do país russo. Os Estados Unidos impuseram ontem as primeiras sanções à Rússia desde que Donald Trump voltou à Casa Branca no mês de janeiro. O alvo são duas das maiores empresas de energia da Rússia. A justificativa é a intransigência de Vladimir Putin em negociar o fim da guerra na Ucrânia. Abre aspas. É hora de parar com a matança de um cessar-fogo imediato. Fecha aspas. Foi o que disse o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Enquanto protela as negociações, Putin ganha território. A única medida hostil à Rússia imposta por Trump havia sido uma tarifa de 25% sobre produtos da Índia, em resposta à compra de petróleo russo. E ao difundir a punição de ontem, os Estados Unidos afirmaram que terceiros compradores de petróleo russo e derivados podem ser também atingidos, embora isso não seja automático. E uma extensão afetaria alianças importantes com países como Índia, Emirados Árabes, Hungria e Brasil, que importa diesel da Rússia. E nessa fotografia temos aqui a seguinte legenda: bombeiros retiram crianças de jardim de infância atingido por drone russo em Kharkiv. E os Estados Unidos chamam esse conflito de guerra sem sentido. E um outro assunto internacional: Estados Unidos atacam pela primeira vez barcos no Pacífico. Os Estados Unidos afundaram duas embarcações que estariam transportando drogas, desta vez no Pacífico, perto da Colômbia e não mais no Caribe. 5 tripulantes morreram. Agora, falando sobre as contas públicas, Senado tira da meta 30 bilhões de reais em 6 anos para a defesa fazer investimentos. Governo e oposição se unem para tirar despesa com investimento militar da meta fiscal nos próximos 6 anos, a partir de 2026. E o tema vai à Câmara. E 3 bilhões de reais é o valor que serão liberados para a defesa ainda em 2025, que é uma verba fora dos 30 bilhões de reais. Sobre a insegurança pública, um projeto contra o crime organizado propõe uma pena dura a líderes de facções criminosas. O texto foi enviado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça para a Casa Civil. E sobre a Câmara, temos também aqui este destaque na capa do Estadão, que o Conselho de Ética arquiva pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro. O colegiado aprovou o parecer do relator, que rejeitou representação apresentada pelo PT contra o deputado. Agora, um outro assunto: parecer do MP italiano autoriza a extradição de Carla Zambelli. Sobre a Argentina, chanceler renuncia 4 dias antes de eleição decisiva para Javier Milei. Também temos um destaque para um alerta da ONU. O mundo não conseguirá limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius. Por último, temos aqui na editoria de cultura, ainda atual, Hair inaugura teatro lá em São Paulo. Aqui diz que essa peça, que foi símbolo da contracultura, inicia temporada no novo BTG Pactual Hall, o antigo Teatro Alfa. Agora, na capa do Globo desta quinta, temos aqui a manchete, que é sobre a segurança pública. Projeto tipifica facções de milícia, aumenta penas e facilita confisco. O governo Lula busca trunfo para 2026, em tema crucial a eleitores. O novo programa vai repassar verba a cidades para treinar e equipar a guarda.
O Ministério da Justiça finalizou o projeto de lei enviado à análise da Casa Civil que cria o crime organizado qualificado, no qual se encaixam facções do tráfico e também milícias, e eleva para até 30 anos a pena de homicídios cometidos pelos bandos. São facilitados confisco e congelamento de bens e recursos e ampliadas as possibilidades de monitoramento e infiltração de agentes. Foram anunciados ainda 170 milhões de reais para prefeituras, visando ao fortalecimento das guardas municipais. O objetivo do pacote é dar uma resposta federal à escala da violência, que é um tema que mais preocupa os cidadãos brasileiros há um ano da eleição. Agora, um outro assunto é para o Rio de Janeiro. Temos aqui que o VLT deverá ganhar as ruas de São Cristóvão. E ainda, sob nova direção, velhos problemas. Aqui diz que é anunciado como novo controlador da linha amarela, substituindo a Invepar, a Mubadala Capital se vê diante de desafios para melhorar a rotina da Via Expressa, que sofre com trânsito engarrafado, extensas filas no pedágio e também violência ao longo de seus 17 quilômetros, que cortam 13 bairros. Um outro destaque internacional é sobre uma Nova Gaza, processo de reconstrução de Gaza que foi destruída após 2 anos de guerra, divide Estados Unidos e aliados, representando um desafio físico e político que pode se arrastar durante anos, avaliam os especialistas. Como nós podemos ver aqui nesta fotografia, o tamanho da destruição causada pela guerra na região em Gaza. Agora, falando novamente sobre o Rio de Janeiro, que é um próximo destaque, a LERJ aprova uso de royalties para Rio pagar dívida com a União. Seriam utilizados este ano 3 bilhões de reais vindos do petróleo que não entrariam no caixa do Rio Previdência. A oposição vê inconstitucionalidade e vai à Justiça. Agora, um outro destaque no Brasil. Um estudo mostra que 20% de adolescentes já foram alvo de contato sexual na internet. Pesquisa anual sobre riscos na internet aponta que 1/5 dos jovens entre 11 e 17 anos afirmou ter recebido mensagem ou pedido explícito de conteúdo sexual. Sobre o Judiciário, temos aqui a notícia em destaque que o Supremo Tribunal Federal publica acórdão da condenação de Bolsonaro e a prisão fica mais próxima. A defesa tem até dia 27 para questionar incoerências da sentença. Recurso será julgado e então prisão em regime fechado poderia ocorrer em meados de novembro. E um outro assunto sobre a política. O Ministério Público da Itália dá parecer favorável à extradição de Carla Zambelli. Condenada pelo Supremo Tribunal Federal e presa na Itália, a deputada licenciada terá o caso julgado na Corte de Apelações e palavra final caberá ao governo italiano. Sobre esportes, o Fla larga na frente com gol no fim. Carrascal foi o herói da suada vitória sobre o Racing, que deixa rubro-negro ao empate de voltar a uma decisão da Libertadores. Um outro assunto, após privatização e transformação do perfil, Eletrobras muda o nome. Privatizada há 3 anos, empresa de 63 anos passa agora a se chamar Axia Energia. Na esteira de mudanças como corte de custos e venda de fatia na eletronuclear. Um próximo destaque. Luto voltou com mais força, afirmou a mãe de uma das vítimas do Ninho do Urubu. Parentes dessas crianças que morreram se revoltaram com a absolvição dos réus da tragédia do CT rubro-negro. A justiça citou dificuldade de individualização da culpa pelo incêndio.
E por último, temos aqui um destaque: Rússia ataca a Ucrânia, Estados Unidos impõe sanções a petrolíferas do país. Após ataque russo que deixou 7 mortos em Kiev e Kharkiv, Trump anunciou sanções contra as 2 maiores petrolíferas da Rússia e cancelou reunião com Putin. Agora no Correio Brasiliense, temos aqui no alto da capa um destaque sobre uma reportagem Terra do Meio da Rio+20 a COP30. Temos aqui a história da jornada de Poçuelo pelas terras dos Arara. Celebrado sertanista brasileiro, o Sidney Poçuelo, relata em entrevista ao Correio a experiência com o povo, o mais impactado pela Transamazônica e também pela usina Belo Monte. E o Acordo de Paris fracassou, diz relatório. Um outro assunto: Fux vai mudar de turma, mas quer julgar golpistas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, concordou com o pedido do ministro Luiz Fux de ser transferido da primeira para a segunda turma da corte. E essa mudança foi oficializada ontem. Apesar de ocupar a vaga em outro colegiado, Fux manifestou a intenção de seguir no julgamento do processo da tentativa de golpe de Estado, ação em que é voto divergente dos 4 outros magistrados do grupo. E ontem, o Supremo publicou o acórdão com a condenação das 8 pessoas do chamado núcleo crucial, entre eles o ex-presidente Bolsonaro, e deu início aos prazos para os argumentos das defesas. Uma outra chamada de capa também na política: Câmara livra Eduardo Bolsonaro. O filho do ex-presidente se livra de processo para cassação por quebra de decoro, que foi arquivado pela Comissão de Ética. O deputado federal do partido PL de São Paulo foi denunciado por atacar instituições brasileiras nos Estados Unidos e trabalhar pelas sanções econômicas contra o Brasil. Agora, um outro assunto é sobre extradição. Que Zambelli mais perto de voltar para o Brasil. O Ministério Público da Itália deu parecer favorável à devolução ao Brasil da deputada federal Carla Zambelli, que foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal. E sobre a situação das bagagens, o Senado está contra a cobrança. A CCJ aprova projeto que proíbe aéreas de cobrarem por malas de mão. E o texto segue agora para análise na Câmara. E um outro destaque é uma entrevista que aconteceu ao podcast do Correio sobre Lar Doce Lar. O arquiteto Jorge Zardo e o designer J. Passini falaram sobre as mudanças do conceito de moradia. E também temos um destaque para prêmio a quem gera riqueza em um evento que aconteceu na noite de ontem, com a presença de autoridades e representantes do setor varejista. Empresários e personalidades foram homenageados pela contribuição para a geração de emprego e renda no Distrito Federal. E entre os 10 premiados com mérito varejista 2025, o diretor de Relações Institucionais do jornal Correio Brasiliense, Miguel Jabur, recebeu o prêmio. Em esportes, temos aqui sobre o futebol que Carrascal faz a festa rubro-negra. O colombiano alivia a torcida com gol aos 43 minutos do segundo tempo e assina a vitória contra o Racing no jogo de ida da semifinal da Libertadores, diante de 71 mil pagantes lá no Maracanã. E Palmeiras enfrenta a LDU em Quito, hoje às 21h30 da noite. E o Distrito Federal se oferece para receber a final. E uma outra chamada de capa: Estados Unidos atacam um barco no Pacífico. E sobre a aposta na economia, que é um outro assunto também destaque na capa de hoje, palestrante de evento do LIDE, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é pré-candidato declarado ao Planalto,
destacou o investimento do Estado na melhoria do ambiente de negócios. Também temos mais um assunto: gratuidade da tarifa é um desafio. Em entrevista ao CB Poder, o secretário de Transportes, o Zeno Andrade, explicou as dificuldades para expandir o programa Vai de Graça para outros dias da semana e também detalhou medidas para reduzir tarifas lá no Distrito Federal e no entorno. E por último, no Correio Brasiliense, temos aqui no caderno Direito e Justiça um projeto pela liberdade. Innocence Project Brasil, que é uma organização que ajudou a soltar Francisco Maírlon, condenado pelo crime da 113 Sul, atua desde 2016 em vários países. Na seção Data Vênia, ex-presidente Bolsonaro está inelegível até os 97 anos de idade. Também temos uma entrevista. Advogado José Roberto Ruiz mostra os cuidados para fugir de crimes no âmbito digital. Agora, no jornal Cearense O Povo, desta manhã de quinta-feira, dia 23 de outubro, temos aqui um destaque para cidades. Ceará tem 3 bacias hidrográficas em escassez hídrica. Bacias dos sertões de Crateús, Banabuiú e Médio Jaguaribe estão com volume abaixo de 30% da capacidade total. Também no caderno de cidades, temos aqui um destaque para as podas de árvores. Moradores aqui de Fortaleza denunciam cortes excessivos nas copas das plantas. E esse ato pode ser configurado como um crime ambiental. Na economia, entidades pedem suspensão de licenças de data center do TikTok aqui no estado do Ceará. No caderno Farol, temos aqui um destaque que o teto de secretaria desaba em Chaval e deixa feridos cerca de 30 profissionais da educação. Já na política, Supremo Tribunal Federal publica acórdão de julgamento de Bolsonaro e abre prazo para defesas. E por último, Ciro retorna ao PSDB, acena bolsonaristas e dá indícios de sua candidatura. Agora, no Valor Econômico de hoje, temos aqui no alto da capa 3 destaques. O primeiro diz que o agronegócio avança na região, mas ainda enfrenta gargalos no transporte. E aqui fazendo menção à região centro-oeste do nosso país. Sobre insegurança jurídica, decisão do Supremo Tribunal Federal sobre CID Tecnologia traz insegurança a companhias, afirmam tributaristas. Na indústria, WEG investe em fábricas no México para contornar tarifaço nos Estados Unidos, afirma Rodrigues. A manchete de hoje fala sobre conjuntura. Brasil atrai capital externo para recursos naturais, porém, perde fluxo para indústrias avançadas. Os estrangeiros apostam em energia e mineração. Carros elétricos e semicondutores recebem menos recursos. Já no texto desta manchete afirma que as barreiras para o avanço das indústrias de maior conteúdo tecnológico são diversas, afirma Rafael Cagni, ele que é diretor executivo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Ele afirma o seguinte: o grande obstáculo é o custo de produção, que passa em boa medida por questões tributárias, mas não apenas. Há fatores como o custo de capital e a volatilidade cambial, que dificultam o cálculo do investimento estrangeiro, fecha aspas, afirma. E os gargalos para o escoamento da produção também são outro problema. Na economia, previdência privada, afetada por IOF, tem saque de 31,6 bilhões no ano. Os fundos de previdência privada aberta enfrentam um momento difícil. Enquanto entre janeiro e setembro do ano passado,
o setor teve uma captação líquida de 32 bilhões, no mesmo período deste ano, o saldo ficou negativo em 31,6 bilhões, segundo a Anbima. E o ano já começou fraco para o segmento e piorou a partir do meio de 2025, após o decreto do governo que passou a tributar com imposto sobre operações financeiras de 5% os aportes nos planos do tipo Vida Gerador de Benefício Livre, que é VGBL, acima de 300 mil em 2025 e superiores a 600 mil reais em 2026. Agora, um outro assunto: Lula e Trump vão se reunir na Malásia neste domingo agora. Os governos do Brasil e dos Estados Unidos confirmaram que o encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump ocorrerá no próximo domingo, que é o dia da abertura da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, que vai acontecer lá na Malásia. Segundo diplomatas, apenas o horário da reunião está pendente. Lula terá outras reuniões bilaterais, entre elas com o primeiro-ministro da Índia, que é o Narendra Modi. O encontro entre Lula e Trump está sendo preparado pelas chancelarias dos dois países. Há cerca de 2 semanas, os dois presidentes conversaram por telefone. Agora, os analistas avaliam que essa reunião poderá marcar o início de uma mudança na relação bilateral, abrindo caminho para negociações comerciais e um diálogo político mais estável. Agora, um outro assunto: GPA busca um novo CEO após saída de Pimentel, que no caso é o Pão de Açúcar. E norma traz metas para reciclagem de plásticos. Temos aqui nesta imagem que trata de inteligência artificial e o futuro. Abre aspas. Uma série de empresas está gastando grandes fortunas treinando modelos de inteligência artificial. É o maior e mais rápido negócio da história da humanidade, maior até do que a Revolução Industrial. Fecha aspas, afirmou Larry Ellison, que é o Chairman e CTO da Oracle, em recente palestra no Oracle AI World, que aconteceu em Las Vegas, lá nos Estados Unidos. Leilões em portos movimentam 1,3 bilhão de reais em investimentos. Também temos aqui um destaque: geopolítica preocupa a cadeia de soja. Pela primeira vez desde novembro de 2018, em setembro, a China não importou soja dos Estados Unidos, enquanto o Brasil exportou 10,96 milhões de toneladas, que representa aí 30% mais que em setembro de 2024. A expectativa de negociações entre esses dois gigantes, no entanto, traz receios à cadeia do grão no país. E o plano de Trump beneficia Minerva. Opção defendida pelo presidente Donald Trump, que é de importar mais carne da Argentina para baixar os preços nos Estados Unidos, teria como grande beneficiária a brasileira Minerva Foods, que é a maior exportadora de carne na Argentina. Porém, a capacidade de o país influenciar os preços nos Estados Unidos é reduzida. E ainda no valor econômico, sobre as eleições do próximo ano, aqui diz que na Indonésia, Lula afirma que vai disputar reeleição em 2026. Ele afirma o seguinte: vou disputar um 4º mandato no Brasil, disse em um encontro com o presidente indonésio. E um outro destaque: Bolo diz que será ministro até o fim do mandato de Lula e deve ficar fora das eleições em 2026. Eleito pelo PSOL em 2022, o deputado precisaria deixar o cargo até abril para concorrer ano que vem. E um outro assunto: no Rio de Janeiro, Eduardo Paes tenta atrair PL para Aliança Ampla no Rio em 2026. E números da cúpula do Senado apontam rejeição de Messias.
Também temos o destaque na Câmara. Conselho de Ética arquiva pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro. Agora, dando continuidade aos destaques do jornal Valor Econômico, temos aqui uma matéria em destaque. A CCJ aprova projeto que dá à Câmara poder de fiscalizar agências reguladoras. E o governo é contra o texto e articulou, sem sucesso, para tentar adiar a votação no colegiado. Sobre a trama golpista, a defesa de Bolsonaro tem até segunda-feira para recorrer da condenação por golpe de Estado. E dos 7 réus do núcleo principal, apenas um não deve apresentar recursos ao Supremo Tribunal Federal. E com aval de Marina Silva, Ricardo Galvão assumirá a vaga de Boulos na Câmara. Atual presidente do CNPq, o cientista já presidiu o INPE. Um outro destaque, também nesta quinta-feira, Lula chega ao Palácio, na Indonésia, para reunião com o líder do país. A visita marca o início da agenda asiática do presidente, que tem como foco ampliar o comércio de proteína animal brasileira, reforçar parcerias ambientais e também estreitar laços diplomáticos com países do Sudeste Asiático. Agora temos também um texto aqui no Valor Econômico de Maria Cristina Fernandes, e ela escreveu o seguinte: por que dá para apostar que país reage à mexicanização? Em 24 horas, 3 eventos sugerem que a reação ao crime organizado pode, enfim, sacolejar a letargia nacional. Um outro destaque é para o Judiciário brasileiro. O Supremo Tribunal Federal dá aval para vice que substituir prefeito concorrer às eleições. Aqui diz que a maioria dos ministros entende que substituição por pouco tempo não fere a legislação eleitoral. Agora, uma outra matéria em destaque. Gleisi Hoffmann afirmou o seguinte: é vergonhoso o Conselho de Ética arquivar o pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro. A ministra afirma que essa decisão é vergonhosa e um estímulo também aos golpistas. Câmara aprova urgência para projeto que dá assento à bancada cristã no Colégio de Líderes. Deputados da esquerda protestam contra essa proposta, por entenderem que é uma afronta ao conceito de Estado laico previsto na Constituição. Também temos um destaque. Relator defende incluir propostas da Fazenda em relatório do PL do metanol. O deputado Kiko Seleguin pretende incorporar em seu relatório parte do pacote que o governo está construindo para suprir a frustração de receitas decorrente da derrubada da medida provisória do IOF. E ainda temos um destaque. Ratinho Júnior diz querer modernizar o país e minimiza a popularidade de Lula após o tarifaço. Aqui diz que o governador do Paraná, que é um dos cotados para disputar a presidência no próximo ano, afirma ter relação técnica e republicana com o governo federal. E Moraes rejeita notificar Eduardo Bolsonaro por carta e manda a Defensoria apresentar uma defesa prévia. O órgão representa o deputado num processo por suspeita de interferência no processo da trama golpista. E um outro assunto também no Valor Econômico sobre política, MDB critica o crescimento lento da economia e pede novo rumo para o país em um programa eleitoral. O documento, chamado O Brasil Precisa Pensar o Brasil, será entregue aos principais candidatos a presidente em 2026. E em visita ao Vaticano, Zema presenteia Leão XIV com queijo e doce de leite. O governador de Minas Gerais participa de uma audiência pública com o Papa, como nós podemos observar aqui nesta imagem. Um senador bolsonarista defende indicação de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Messias de Jesus, do Republicanos, faz elogios ao advogado-geral da União.
Agora temos também outro assunto. Boulos diz que prioridade será articular proposta para trabalhadores de aplicativos. O ministro quer garantias previdenciárias, remuneração mínima e também transparência. E um outro assunto. Equipe econômica quer incluir fatia da MP 1303 no projeto de lei do metanol. Texto que o governo quer pensar trata das medidas de contenção de despesa e de restrição à compensação tributária. E essa estratégia pode acelerar a tramitação no Congresso. E por último, especialistas criticam o imposto de renda sobre lucro e dividendo deste ano. Para especialista, essa medida defendida pelo senador Renan Calheiros atrapalharia planejamento de longo prazo das empresas, podendo provocar, inclusive, o desinvestimento. E esses foram os principais destaques das capas dos principais jornais aqui do nosso país. E logo mais às 10 horas estarei aqui de volta, apresentando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior e milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa. Tem esse hospital aí na nossa cidade. Foi uma sensação de alívio, algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital. Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública. O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui. E com um plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para, a saúde avança. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Olá, estamos iniciando o segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025. Daremos início aos destaques do site do Jornal Globo. Logo no alto, temos aqui um assunto sobre o Ministério da Justiça. Aqui diz que o pacote antifacção do governo amplia ações de segurança de olho em 2026. Iniciativa engrossa uma lista de movimentos do governo Lula no enfrentamento à violência, com o intuito de reforçar o projeto do presidente à reeleição. E o ministro da Justiça, que é o Ricardo Lewandowski, entregou ontem, quarta-feira, ao Palácio do Planalto, um conjunto de medidas que foram chamadas de pacote antifacção, que visa endurecer o combate ao crime organizado no país e inclui propostas como o aumento de penas e a maior possibilidade de confisco de bens. A iniciativa engrossa uma lista de movimentos do governo no enfrentamento à violência com o intuito de reforçar o projeto do presidente à reeleição. E uma das principais preocupações da população, a insegurança, também mobiliza os chefes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, que buscam priorizar o andamento de propostas na área. E nesse pacote anunciado por Lewandowski consta, por exemplo, a criação do tipo penal de organização criminosa qualificada, que prevê pena de até 15 anos de prisão e englobaria facções do tráfico e milícias. E também estão no texto a hipótese de apreensão e perdimento antecipado de bens e a previsão legal para infiltrar agentes e empresas fictícias na estrutura dessas quadrilhas. E o projeto ainda passará pelo crivo do Ministério da Casa Civil, de Rui Costa, antes de ser enviado
ao Congresso. E aqui o Jornal Globo nos traz algumas aspas de Ricardo Lewandowski durante a entrevista. Ele afirmou o seguinte: estamos fazendo alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei dos Crimes Hediondos, na Lei da Prisão Temporária e na Lei de Execução Penal. E esse é o projeto possível neste momento, fruto de uma longa discussão com todas as áreas. Nós queremos atacar o crime de forma mais estruturante. E os interlocutores do ministro argumentam que a lei atual, que define uma organização criminosa, não se encaixa mais na realidade de cerca de 80 facções operando aqui no nosso país. Por isso, sugerem atualizar a legislação com a criação da nova figura penal para combater grupos como o Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho e milícias. E prevaleceu na pasta a ideia de que não se pode caracterizar esses grupos como máfia nem como uma organização terrorista. Além do endurecimento da pena para integrantes dos bandos, Lewandowski destacou a implementação de novos instrumentos para descapitalizar o crime organizado de uma forma mais rápida. Agora, em outra frente, o Ministério da Justiça lançou, na quarta-feira, o programa Município Mais Seguro, que injeta recursos federais nas guardas municipais. Esse investimento deve chegar a 170 milhões de reais destinados a 215 cidades do país em sua primeira fase. E a pasta vai destinar parte do Fundo Nacional de Segurança Pública a projetos de gestão, equipamentos e capacitação também das guardas. E ainda sobre esse projeto antifacção, temos aqui um destaque: penas mais duras, monitoramento de presos e banco de dados nacionais. Entenda os principais pontos desse projeto. Interlocutores de Lewandowski argumentam que a lei atual que define o que é uma organização criminosa não se encaixa mais na realidade. Agora, um outro assunto. Temos aqui sobre a questão do nó fiscal, falando agora sobre economia. O governo muda estratégia para aprovar projetos que elevam a arrecadação, porém o Congresso resiste. O presidente da Câmara, Kielgo Mota, afirmou que é necessário melhorar a articulação política com os parlamentares para recompor o orçamento. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui um assunto. Fotógrafo revela história por trás da imagem inédita da Batalha da Onça com sucuri. E o fotógrafo falou que era quase hipnótico. E sobre a questão do roubo no Louvre, novas imagens mostram suspeitos fugindo em um elevador de carga em Paris, na França. E Rio de Janeiro é eleito um dos 25 melhores destinos do mundo para 2026. Também temos aqui uma análise na editoria de esportes que o Flamengo vê semifinal com Racing ficar em aberto após vitória arrancada na marra. E destino de Nicole Kidman, litoral português cresce com turismo de luxo. Agora temos um destaque também, uma matéria sobre a política. Aqui diz que na Indonésia, Lula confirma que irá disputar quarto mandato em 2026. O presidente brasileiro deu a declaração durante a visita de Estado ao país asiático. Agora um outro destaque, mudança de Fux para a segunda turma pode redesenhar correlação de forças no Supremo Tribunal Federal. O colegiado já conta com 2 ministros cujos votos agradam a setores conservadores. E golpe contra Dilma, ultraliberalismo de Bolsonaro e papel heróico no Supremo. As visões de Messias em tese de doutorado. Favorito ao Supremo, o ministro virou doutor pela Universidade de Brasília no ano passado com trabalho final em que analisa o papel da AGU diante da sociedade de risco global. Agora temos aqui um destaque para finanças. Com inteligência artificial generativa,
Bancos oferecem Pix via WhatsApp e colocam o Brasil na vanguarda das finanças. PicPay, Itaú Unibanco e Nubank estão entre as principais instituições a usar tecnologia para permitir que os seus clientes transfiram dinheiro por meio de uma conversa direta com o seu banco. E Bela Megali escreve o seguinte texto na editoria de política. Na contramão de aliados, Valdemar descarta a chance de Bolsonaro ir para a Papuda. Em livro, Boulos prega discurso forte nas redes sociais. Ele afirma sobre gerar indignação. Um outro destaque sobre esporte é que Pedro sofre fratura no antebraço e vira problema para o Flamengo na reta final da temporada. Sobre o evento da COP30 Amazônia, o Globo, Valor e CBN promovem seminários sobre desafios para a resiliência climática. Um outro assunto sobre saúde emocional, da paixão à crise. Uma psicóloga de casais explica os 5 estágios de um relacionamento. Um outro assunto é que, de acordo com a Forbes, descubra o melhor aeroporto e a melhor companhia aérea do mundo. Agora, temos um texto aqui de Anselmo Góes. Caetano Veloso convida Dona Lila, cozinheira que o emocionou, para show. A comerciante viralizou um vídeo interpretando Força Estranha no intervalo de trabalho no seu restaurante, o aconchego da Lila, lá em Paulista, em Pernambuco. Agora, um outro assunto: acidente fecha Serra das Araras, no sentido São Paulo. E a batida envolveu um taxista com 65 quilos de cocaína. O motorista de carreta que transportava carga de granito morreu no engavetamento. Esse caso aconteceu lá no Rio de Janeiro. E ainda falando sobre o Rio de Janeiro, os deputados do Rio querem vender o Maracanã. O complexo esportivo e a aldeia poderiam render 2 bilhões, estima a parlamentar. Essa medida foi aprovada em uma reunião realizada ontem, quarta-feira, na CCJ da Alerj, que aumentou de 48 para 62 o número de propriedades que poderiam ser vendidas. O projeto ainda precisa ser aprovado em plenário e pode ser eventualmente modificado. Também no Rio de Janeiro, um destaque para a linha amarela, os desafios que novo controlador vai encontrar na Via Expressa. Mubadala Capital, que é um braço de investimentos do Fundo Soberano de Abu Dhabi, está fechando operação acionária. Agora, um outro assunto. Temos aqui um destaque que lances em leilão da Receita Federal começam hoje, nesta quinta-feira, com iPhone por R$ 300 e até esmeralda de R$ 750 mil. E os interessados podem enviar propostas para os 374 lotes de mercadorias apreendidas. Agora, um caso de um crime. A advogada dos Estados Unidos denuncia ter sido estuprada por um funcionário em hotel de luxo em São Paulo. Esse caso aconteceu durante uma viagem de trabalho da mulher em setembro de 2024 e este homem virou réu pelo crime. E outro destaque é sobre o cessar-fogo. Mesmo com esse cessar-fogo frágil, Estados Unidos e países do Oriente Médio planejam a reconstrução de Gaza em projeção de poder. Processo que guarda semelhanças com o pós-Segunda Guerra levará anos, custará e dependerá de acertos internos para não sair dos trilhos antes mesmo de começar. Agora, temos aqui um assunto que uma comissária argentina revela salário em companhia aérea de Dubai e viraliza nas redes sociais. A funcionária da Emirates compartilhou detalhes da remuneração e benefícios no TikTok, desatando uma discussão acalorada sobre as condições de trabalho. E Bela Megali também escreve um novo bloco de poder no Supremo Tribunal Federal, formado pela mudança de turma de Fux.
Também temos mais um texto, o relato de Valdemar, aliado sobre saúde de Bolsonaro. Agora, um outro assunto. Temos aqui um destaque. Bastidores de disputa por vaga no Supremo fazem o tribunal parecer um clube de várzea. E aqui é um texto escrito por Malu Gaspar, na editoria de política. Outro destaque, na Argentina, manteiros vendem seus pertences na rua para fechar as contas dos mês. Mercado de rua na Vila Fiorito, que é bairro onde nasceu Diego Maradona, nos arredores de Buenos Aires, não para de crescer. E os moradores vendem o que têm ou mesmo o que acham jogado fora para sobreviver. E um destaque para o mercado varejista, Casas Bahia fecha parceria com o Mercado Livre para vender produtos em sua plataforma. Esse acordo de longo prazo começa agora em novembro e inclui eletrodomésticos, eletrônicos e móveis. Já sobre o Rio de Janeiro, ex-subsecretário da SEAP é alvo de operação da Draco, suspeito de criar dossiê que ligava o governo do Rio de Janeiro a grampos ilegais. Documento apócrifo atribuía ao governo grampos contra deputados. Investigações apontam que o policial penal também tinha ligação com exploração irregular de cantinas em presídios. E aqui temos, por exemplo, a imagem do policial penal Moisés Henriques Marques, ele que é apontado como autor desse dossiê falso que envolvia autoridades do estado do Rio de Janeiro. Um outro assunto, suspeita de estupro virtual. Polícia pede que Justiça determine a exclusão das contas de Capitão Hunter das redes sociais. O produtor de conteúdo do mundo dos games e também do universo Pokémon, João Paulo Manel, foi preso por policiais do Rio e de São Paulo ontem, lá em Santo André. Isso porque ele é suspeito de crimes de estupro virtual de vulnerável e também de produção de cenas pornográficas contendo adolescente. Aqui diz que havia já uma investigação sobre a existência de duas vítimas do influencer, uma menina de 13 anos e outro menino de 11 anos. Esse último ainda não foi localizado pela polícia. E moradora do Rio de Janeiro, ela teria recebido e enviado fotos íntimas para esse youtuber. Segundo a polícia, João Paulo oferecia pelúcias e cartas raras de Pokémon como uma recompensa em troca das imagens da menina. Isso, lembrando, de 11 anos de idade. Esse caso começou a ser investigado pela especializada em setembro de 2025, quando a mãe dessa adolescente procurou a polícia. E ela descobriu o que acontecia após notar um comportamento diferente da menina, que parecia estar triste e reclusa. E ao conversar com a mãe, a jovem chorou e contou que vinha sendo assediada pelo influenciador. E com mais de 1 milhão de seguidores, ele é especializado no universo Pokémon de cartas. E a mulher contou aos investigadores que a sua filha narrou ter recebido de Capitão Hunter pedidos de cunho sexual e até fotos das suas partes íntimas. O assédio aconteceu este ano através das redes sociais. Ele conheceu a adolescente em um evento em shopping na zona norte do Rio, quando esta tinha apenas 11 anos de idade. De acordo com a investigação, o youtuber se aproximou da menina e disse que apoiaria a adolescente em jogos online. E aqui é a imagem do youtuber Capitão Hunter pousando ao lado de um Pokémon durante um evento de animação. Agora, um outro destaque, também sobre o Rio de Janeiro. Administrador de casa de repouso é preso por violência psicológica contra a própria mãe, que é uma idosa. Agentes foram verificar supostas irregularidades na instituição. Nada de ilícito foi encontrado, mas a vítima aproveitou a presença dos policiais e decidiu denunciar o próprio filho. E um outro assunto, Rio lança plano verão para enfrentar chuvas extremas e calor intenso na cidade.
Ações de prevenção e resposta rápida devem ter investimentos em drenagem, contenção de encostas, saneamento e monitoramento climático. Agora, temos aqui alguns assuntos sobre o Rio Show. Frankenstein, de Guillermo del Toro, impressiona sob inúmeros aspectos. Uma lição cinematográfica. E falando sobre filmes, Maurício de Souza, o filme, é merecida homenagem ao criador da Turma da Mônica. A cinebiografia com o filho do cartunista, dirigida por Pedro Vasconcelos e Rafael Salgado, vai de sua infância até a sua consagração, com os quadrinhos de personagens absolutamente inspirados. Um outro destaque, temos aqui que a Paula Toller ganha na justiça o direito de usar músicas compostas com Leoni na turnê Amorosa. E sobre novelas, próxima novela do Vale, A Pena Vir de Novo, Rainha da Sucata, tem 14 atores que já morreram. Agora um outro destaque, entenda o que é enema, que Gabi Amarantos de Stella ajudaram no processo de emagrecimento. Especialistas afirmam, entretanto, que não existe uma comprovação científica de eficácia da lavagem para o emagrecimento. Um outro destaque, câncer de mama não escolhe gênero. Especialistas explicam por que o Outubro Rosa deve incluir pessoas trans. A falta de protocolos específicos para pessoas trans no SUS e a ausência de dados oficiais tornam o cenário ainda mais desafiador. Agora sobre esportes, Felipe Luiz mostra confiança em polivalente Carrascal e minimiza vantagem do time contra Racing na Libertadores. E ainda falando sobre a Libertadores, com goleiros reservas, LDU e Palmeiras se enfrentam na semifinal. Também temos um assunto, grande mestre do xadrez morto. Federação Internacional investiga rival por críticas duras e ataques. Agora, na editoria de Negócios e Finanças, de Eletrobras a Axia, entenda a reestruturação porque passa a ex-estatal, a ponto de mudar o próprio nome. Na economia, petróleo dispara após Trump intensificar pressão sobre a Rússia com sanções. Nos assuntos internacionais, Rússia diz ser imune às sanções dos Estados Unidos e alerta para risco aos esforços de paz na guerra da Ucrânia. Também temos um caso que aconteceu na Venezuela. Um avião caiu durante a decolagem e deixou, infelizmente, 2 pessoas mortas. E na Capela Sistina, o rei Charles será o primeiro monarca britânico a rezar ao lado de um papa em 500 anos. E primeiro-ministro da Malásia defende o retorno de punições com chicote nas escolas. Ele propõe reintroduzir castigos com varas sob condições rigorosas após onda de casos de bullying até abusos sexuais dentro dessas instituições de ensino. Agora, no caderno de variedades, temos aqui um assunto sobre Matera, que é uma pequena joia no sul da Itália que superou pobreza para se tornar um cenário de filmes. E aqui temos também um assunto sobre um momento fofo, como a gente consegue observar neste vídeo. Filhote de leopardo nos Estados Unidos brinca pela primeira vez com abóbora e viraliza nas redes sociais. E o outro assunto, temos aqui um destaque, ainda falando sobre a repercussão desse roubo no Louvre. Quando é preciso agir rápido, fabricante do elevador usado em roubo ao Louvre faz piada e transforma o crime numa propaganda. Esta empresa alemã publicou nas redes sociais um anúncio irônico sobre o equipamento usado por ladrões no roubo do século em Paris. Agora, temos aqui o próximo destaque. Já no site do Correio Brasiliense desta quinta-feira, na Indonésia, Lula diz que vai disputar
4º mandato e ele afirma ter energia de 30 anos de idade. E o presidente da Indonésia agradece apoio do Brasil à adesão do país ao BRICS. E Lula também defende o comércio em moedas locais e reforça a aliança com a Indonésia. Sobre o judiciário brasileiro, temos aqui esta notícia que mesmo na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux quer julgar os golpistas. Fachin autoriza a transferência de Fux para a segunda turma do Supremo. Deputados desafiam o Supremo Tribunal Federal e blindam Eduardo Bolsonaro. O Conselho de Ética da Câmara arquiva processo que acusava o parlamentar de quebra de decoro e também por incitar sanções dos Estados Unidos ao Brasil. Agora, um assunto que trata de visto, lei que endurece regras para imigrantes em Portugal começa. E uma dessas mudanças é que os postos consulares portugueses passarão agora a exigir o visto para procura de trabalho qualificado. O Ministério Público vai recorrer de absolvição no caso Ninho do Urubu. Esse incêndio vitimou 10 jovens da base do Flamengo no ano de 2019. Sobre transição energética, o Brasil reduz subsídios fósseis em 42% e avança na transição energética. Agora, outro assunto. A FUNAI não sabe a que veio, afirma Sidney Possuelo. Terceira publicação da série registra a conversa com o sertanista que fez contato com os Arara nos anos 80. Como a gente observa nessa fotografia, é o Sidney Possuelo à esquerda com o ancião Arara. Agora, um outro destaque. Proibido nas escolas, celular é risco para menores, alertam especialistas. Lei determina a proibição do uso de eletrônicos nas unidades de ensino, mas casos de má conduta persistem nas salas de aula. Especialistas alertam pais e responsáveis quanto aos perigos que ainda persistem dentro das escolas. Sobre educação, temos aqui esta matéria em destaque que a Escola do Guará reforça a segurança e alunos relatam tensão após agressão. Após agressões de um pai de aluna contra um professor, policiais do batalhão escolar têm feito rondas mais frequentes no entorno e dentro da escola. Essa medida visa garantir a tranquilidade de alunos, servidores e famílias. E o Correio traz também para a gente, aqui em destaque, uma entrevista que aconteceu ao podcast. Arquitetura e decoração com identidade após a pandemia. Profissionais destacam que a pandemia fez as pessoas repensarem o significado de lá e também a buscarem mais identidade nos espaços domésticos. Estados Unidos atacam a embarcações que estariam a serviço do narcotráfico. Agora um outro assunto sobre cinema. O legado de Maurício de Souza ultrapassa os quadrinhos e ganha os cinemas. E série de reportagens mostra como laços criados em hospitais podem transformar vidas. A primeira reportagem da série Amor Além do Cuidado, que o jornal Correio começa a publicar a partir de hoje, traz a história da técnica de enfermagem Vera e da jovem Letícia, unidas por uma promessa que transformou as vidas das duas de uma forma definitiva. E sobre a preparação para o Enem, especialistas dão dicas para ter foco nessa reta final aí do Enem. Há poucas semanas da prova, os professores destacam a importância do equilíbrio e preparo emocional mais do que longas horas de estudo. Em cidades, o secretário de Transporte do Distrito Federal, que é o Zeno Andrade, afirma que tarifa zero exige responsabilidade. Agora, um outro destaque, juiz nega pedido do Ministério Público para suspender processo do caso Adriana Vilela. Sobre serviços públicos, Lago Sul, sol nascente e Gama
terão interrupção temporária de energia. Agora sobre o futebol internacional, Ibanez oferece Brasília para substituir Lima na Libertadores. Agora, câmeras nas escolas. Isso aqui, na verdade, é uma polêmica. Simpró diz que PL é inconstitucional e vai à justiça. De acordo com o sindicato, a instalação de câmeras nas escolas deixará de ser obrigatória e passará a ser facultativa. Esse projeto de lei foi aprovado pela Câmara do Legislativo na última terça-feira, dia 21 de outubro. Falando sobre educação, temos aqui que um curso gratuito e remoto oferece 600 vagas de produção audiovisual. O projeto Erudir conta com aulas de roteirização, storytelling, fotografia, direção e edição, gestão e também finalização de vídeo. E um destaque para a arquitetura é sobre o renascimento do ícone. O Hotel Nacional iniciará a reforma nesta segunda-feira, dia 27. Reforma do Hotel Nacional reúne preservação da história, museu de arte, também hospedagem de luxo. Na cultura, Festival de Cultura Popular do Gama reúne teatro e música. Também temos um caso de contrabando. A Polícia Civil apreende 300 vapes em Tabacaria do Sol Nascente. De acordo com as investigações, os produtos eram vendidos principalmente a menores de idade. 3 pessoas foram presas e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proíbe a importação e a venda desses chamados pods e caracteriza a prática como contrabando. E um outro assunto em destaque: distritais aprovam concessão de uso de becos nos Lagos Sul e Norte. Aqui também temos sobre cerimônia que o Prêmio Mérito Varejista homenageia representantes do setor produtivo. Na política, temos primeiro destaque para as relações internacionais. Durante a visita de Lula, Brasil e Indonésia assinam acordos. Aqui diz que Lula e o presidente da Indonésia comandaram uma cerimônia de assinatura de atos e memorandos de cooperação bilateral. Agora sobre o LIDE, em tom presidencial, Caiado fala de pacificar o Brasil durante um evento LIDE. Ele reforçou a pré-candidatura à presidência da República. Sobre o governo Lula, Boulos vai priorizar diálogo com motoristas e entregadores de aplicativo. Ele afirmou o seguinte: a Uber não enche um pneu, mas cobra uma parte significativa do lucro. Também temos um assunto para o Congresso, que o Senado garante gratuidade para a bagagem de até 10 quilos. Sobre o caso Zambelli, o Ministério Público italiano recomenda a extradição. Sobre a economia, temos aqui um destaque para o Banco Central. O presidente do BC, o Gabriel Galípolo, afirma: o momento do mercado no Brasil é favorável para investimento. Sobre o sistema financeiro, aqui diz que Brasília lidera o uso de pagamento por aproximação, aponta a Visa. E veja quem tem direito ao programa de crédito para reforma de casa. Também temos aqui um assunto que Porto de São Sebastião está previsto para ser leiloado em março de 2026. Já no caderno Direito e Justiça, Bolsonaro fica fora das eleições até 97 anos de idade. Também temos aqui um assunto: o Ministério Público do futuro é democrático, resolutivo e inovador. Ser democrático significa reconhecer que a força do Ministério Público está na escuta e no diálogo com a sociedade brasileira, diversa e complexa. Agora, nos destaques da Editoria Brasil, do Correio Brasiliense, 6 meses após lei, o uso de celulares nas escolas cai de 51% para 37% em 2025. O levantamento nacional revela efeitos imediatos da restrição ao uso de dispositivos móveis em salas de aula,
conexão doméstica permanece alta, mas o número de jovens sem acesso à rede cresce. Agora, sobre o meio ambiente, leilão do pré-sal amplia a dependência dos combustíveis fósseis, alertam as entidades. E o governo amplia acesso ao tratamento de câncer pelo SUS. Também temos aqui, mais uma vez, sobre um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, que o influenciador chamado Capitão Hunter é preso por exploração sexual infantil. O João Paulo Manuel, este que está em destaque na imagem, foi detido lá em São Paulo após investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, envolvendo 2 vítimas, uma menina de 13 anos e um menino de 11 anos de idade. E ele foi preso pelos crimes de estupro de vulnerável e também produção de conteúdo pornográfico infantil. E sobre o concurso de beleza, Miss Santa Catarina 2026 é alvo de ataques racistas após coroação. A Pietra Travassos, de 18 anos, foi acoroada durante um evento lá em Criciúma, no sul do estado. Pietra competia pelo município de Siderópolis e agora a jovem representará o estado no concurso nacional. Ela é a segunda Miss Negra de Santa Catarina. Em uma publicação em seu perfil no Instagram, a modelo compartilhou um texto repudiando os ataques sofridos. Nos assuntos internacionais, temos aqui um assunto para a guerra no leste europeu. Ataques russos na Ucrânia matam 2 jornalistas e um socorrista. Agora, sobre a Colômbia, embaixador define ameaças de Trump a Petro de inaceitáveis. E por que os roubos de obras de arte explodiram no século XX? Também é um destaque no Correio Brasiliense. No caderno de Ciência e Saúde, o perigo do consumo excessivo de açúcar. A ingestão acima do ideal impacta diretamente o funcionamento do corpo e o equilíbrio metabólico. E saúde no prato, 9 frutas com gorduras que fazem bem à saúde. Esses alimentos apoiam o equilíbrio metabólico e trazem diversos benefícios para o organismo. E sobre alimentação, temos aqui um assunto sobre o glitter na comida. A Anvisa explica sobre plásticos em alimentos. Nem o pó decorativo ou glitter, que contém o chamado PP micronizado, pode ser usado em produtos de confeitaria ou para decoração de alimentos. E a Anvisa também destacou que os consumidores e profissionais de confeitaria devem ler com atenção os rótulos no momento da compra. E sobre exploração espacial, James Webb afirma: acabamos de presenciar a maior explosão cósmica. Sobre esportes, Brasília estreia no NBB com vitória em casa sobre o Osasco. Na Libertadores, Felipe Luiz enfatiza a confiança após Flamengo sair na frente. E Grêmio trabalha para aumentar capacidade da Arena em até 3.000. Agora, em Educação em Carreira, Banco Central convoca excedentes para programa de capacitação. E o OAB divulga gabarito da 2ª fase do exame de ordem. E Câmara de Goiânia divulga datas do concurso com salários de até R$10.000. E esse edital será divulgado no mês de novembro. E a banca organizadora é o Instituto Verbena da UFG. E antes de darmos continuidade com os destaques dos sites, dos jornais aqui no nosso país, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3.000 novos profissionais de segurança e mais de 2.000 novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas.
Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Agora, dando continuidade ao site do jornal Folha de São Paulo, temos aqui o primeiro assunto em destaque na editoria de política. Debate aponta tensão entre poderes e apagamento indígena como falhas da democracia. O encontro no MIS teve lançamento do livro A Palavra e o Poder, com artigos publicados pela Folha. Supremo Tribunal Federal abre nova fase sobre emendas com foco em deputados estaduais e vereadores, afirma o ministro Flávio Dino. O ministro anunciou durante a audiência pública avanço em processo sobre verbas de parlamentares. E Lula confirma a disputa de quarto mandato em viagem à Indonésia. Estou preparado, afirmou o presidente, que está em Jacarta para assinar acordos de cooperação. E líder do governo Lula diz que Planalto decidiu tarde exonerar aliados de deputados infiéis. Em entrevista à Folha, o José Guimarães, que é do PT do Ceará, chama redistribuição de cargos de asepsia e diz que repactuação tem aval de Mota. No judiciário brasileiro, mudança de turma de fluxo no Supremo cria impasse sobre recursos de Bolsonaro e relatoria da Lava Jato. Controvérsia sobre o futuro de ações no Supremo será o primeiro desafio de Fachin na presidência. E Moraes terá margem restrita para decidir sozinho sobre Bolsonaro após acórdão do Supremo. Essa decisão monocrática do relator só caberia em caso de recursos não preencherem requisitos mínimos, afirmam especialistas. E aditivo a contrato de túnel Santos-Guarujá obriga a gestão Tarcísio a mencionar o governo federal. Rivais disputam a paternidade desse empreendimento, que é feito de forma conjunta por ambos. Rabino é afastado de ato em homenagem a Herzog após acusação de assédio sexual. Agora, por outro lado, o rabino, chamado de Rubem, diz que acusações são falsas e baseadas em alegações sem qualquer fundamento. E Congresso Alvo Errado. Este é um texto escrito por Maria Hermínia Tavares, na editoria de política. Ela escreve que o legislativo é a cara do país real, não da elite letrada que nele não se reconhece. Vereadores acatam parecer do TCM e aprovam contas de Ricardo Nunes. Após parecer favorável do tribunal, vereadores aprovam contas de Nunes pelo 4º ano seguido. Também temos aqui um destaque que o MDB mira discurso social e desenvolvimentista 10 anos após o liberalismo fiscal de ponte para o futuro. A defesa de forte austeridade fiscal no pré-impeachment de Dilma Rousseff, lá em 2015, tem um tom amenizado e sai do foco. E o ministro Alexandre de Moraes nega pedido de Bolsonaro para a visita de Valdemar. O ministro, nesse caso, afirmou que o ex-presidente está proibido de manter contato com investigados ou réus da trama golpista. Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pede processo para acompanhar Caixa da União em ano eleitoral. A representação cita uma reportagem da Folha sobre troca no comando de subsecretária de Administração Financeira.
E ainda mais um assunto para o nosso judiciário. Fachin autoriza a mudança de fluxo para a turma presidida por Gilmar no Supremo. Troca atende a pedido de ministro, que ficou isolado em julgamento sobre trama golpista. E governo de São Paulo promete ampliar produção de remédios ao extinguir laboratório público. A gestão Tarcísio de Freitas pretende encerrar a Fundação para o Remédio Popular. Agora um outro assunto, a presença de mulheres em cortes superiores, como o Supremo Tribunal Federal, faz diferença? Especialistas defendem que a diversidade de gênero cria espaços para novas perspectivas nos julgamentos. Temos também um destaque para o Congresso Nacional, que o Conselho de Ética da Câmara arquiva o pedido de cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro. O colegiado referendou o parecer de Marcelo Freitas, ele que é do Partido União Brasil de Minas Gerais, que citou imunidade parlamentar por opinião política. E a esquerda diz que irá recorrer. E mudança de fluxo de turma no Supremo pode criar uma loteria judiciária. O fenômeno acontece quando as duas turmas da corte têm características bastante distintas. Já no Estadão desta quinta-feira, temos aqui um destaque para imóveis, reajuste do IPTU em São Paulo. Mapa mostra onde o imposto deve aumentar. Aqui diz que os moradores de Jaraguá, Jardins, Pinheiros e Barra Funda reclamam de alta. Já a Prefeitura destaca que a correção anual máxima do imposto será de 10% para residências. E sobre jornada de trabalho, temos aqui esta matéria. Por que empresas de tecnologia do Vale do Silício estão adotando jornadas de 72 horas semanais? À medida que a corrida pela liderança em inteligência artificial se intensifica, as startups lá do Vale do Silício estão promovendo culturas radicais, como a 996. E empresas de IA dos Estados Unidos querem que funcionários façam jornadas de trabalho proibida até na China. E tradutores perdem trabalho para IA e fazem transição de carreira para se realocar no mercado de trabalho. Sobre negócios, aqui diz que o Banco Bradesco processa o diretor da Ambipar para responsabilizar gestores por insolvência da empresa. Procurados, Ambipar e diretor não responderam. Agora, na seção de opinião do Estadão, temos aqui o primeiro texto. O iluminismo autoritário, com voto espúrio pela legalização do aborto, Barroso sai de cena reafirmando o ativismo que deslegitima o Supremo. Já no segundo texto de opinião, Bolsa de Valores esvaziada é mau sinal. B3 perdeu 38 empresas desde 2021, fruto do descrédito na política fiscal e da insegurança regulatória. E por último, temos aqui o terceiro texto. Todos temem socorrer os Correios. Injetar dinheiro em estatal com rombo gigantesco e sem plano crível é uma aventura inglória. E sobre comportamento, inteligência artificial e dinheiro caminham lado a lado. 65% dos brasileiros querem a tecnologia para sugerir investimentos. Sobre mercado, aqui diz que a Vale indica avanço rumo a dividendos extras, mas 3 fatores ainda pesam. Também temos um assunto sobre a Ibovespa. Petróleo dispara após sanções dos Estados Unidos à Rússia e a arrecadação federal ganha destaque. No Supremo Tribunal Federal, temos aqui um assunto. Liminar do Supremo não alcança contratos anteriores à suspensão de leis goiânias que autorizam repasses de recursos para obras. Efeitos da decisão do ministro Alexandre de Moraes não retroagem a contratos anteriores. Já um próximo assunto, Supremo reafirma a validade de investigações
conduzidas por órgãos internos do Ministério Público. O plenário acolheu o recurso da DEPOL para esclarecer limites ao poder investigativo do Ministério Público já fixados pela Corte. Substituição de chefe do Executivo por curto período antes de eleição não gera inelegibilidade. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai definir posteriormente a tese de repercussão geral, com eventual fixação de prazo máximo. E ainda no site de notícias sobre o Judiciário Brasileiro, Centro de Estudos Constitucionais realiza reunião inaugural no Supremo Tribunal Federal. O grupo vai colaborar com a produção e também o fortalecimento do conhecimento acadêmico em direito dentro do Poder Judiciário. E Justiça brasileira intensifica alinhamento ao sistema interamericano de direitos humanos. O objetivo é intensificar a incorporação dos parâmetros do sistema interamericano na atuação do Judiciário brasileiro. Agora um destaque do Rádio Justiça, alguns destaques, na verdade. Reconhecimento de filiação socioafetiva após morte do pai garante o direito à partilha em São Paulo. E ainda como parte da programação desta quinta-feira, também no Rádio Justiça terá um debate sobre o republicanismo e processo sobre a atualização de empréstimos rurais no Plano Collor I é encaminhada à mediação no Supremo. Recurso envolve correção de empréstimos rurais em março de 1990, com impacto de 240 bilhões de reais. E por último, o ministro Luiz Fux passa a compor a segunda turma no Supremo Tribunal Federal. A possibilidade de troca de colegiado está prevista no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, no caso de vaga. E esses foram os principais assuntos em destaque nos sites dos jornais do nosso país. Obrigada a você que nos acompanha até aqui e até a próxima oportunidade.